Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Maurício. Se inscreva lá no meu canal, curte lá os vídeos, comente, pode fazer críticas se você quiser. Ou então me acompanhe também no Instagram, tá bom, gente? Só não esqueça lá de comentar, eu tô sentindo falta um pouquinho de alguns comentários, de algumas curtidas, mas vamos lá. Bom, gente, eu estava um tempo sem gravar um vídeo, né? Agora eu estou trabalhando em 3 colégios, aí eu confesso que a questão das videoaulas tem ficado mais escassa, mas sempre que eu puder eu vou tentar gravar essas videoaulas, tá bom? Acho que é importante, né, a gente seguir, né? Dentro desse novo normal, né? Pensando na pandemia, enfim. Bom, gente, eu estou trazendo aqui uma música do Chico Sainz, que é A Cidade Não Para, A Cidade Só Cresce, que é uma música bem interessante que fala sobre a questão da questão do crescimento urbano, principalmente falando sobre as cidades brasileiras e é um dos assuntos da nossa aula, né, que é sobre a urbanização brasileira. Bom, gente, essa videoaula vai ser dividida em 2 partes, então eu vou gravar 2 videoaulas falando sobre o processo de urbanização do Brasil, certo? A primeira aula é uma aula mais curtinha, na verdade tinha muita coisa para falar sobre a urbanização do Brasil, mas vou tentar ser mais resumido. Eu trouxe um infográfico que mostra todo o processo de urbanização do Brasil, como que ele ocorreu, certo? Desde lá do início do Brasil colonial até os dias de hoje. A gente vai ver que o Brasil ele cresceu, o seu crescimento urbano foi de uma maneira meio desordenada. O processo de urbanização do Brasil foi muito acompanhado também do processo de industrialização, que foi uma das aulas que a gente trabalhou recentemente. À medida que foi aumentando a industrialização do Brasil, foi aumentando o crescimento das cidades, certo? Então, ambos têm relação. Esse crescimento foi de uma maneira acelerada, né? O Brasil ele era até a década de 50 um país rural e se tornou um país urbano. Consequentemente, pelo fato de ter sido esse processo de maneira acelerada, cresceu sem planejamento, fez com que muitas cidades brasileiras tenham seus problemas. Problemas que a gente vê no dia a dia, problemas de trânsito, da violência, a falta de saneamento básico. Então a gente vai fazer um infográfico bem resumido falando sobre esse processo de industrialização, tá bom? E aí depois, na segunda videoaula, a gente vai falar de alguns tipos de cidades do Brasil, o processo de metrópole, de metropolização das cidades brasileiras. Então a gente vai falar sobre as regiões metropolitanas, as hierarquias da cidade, né, tem diferença, né? A gente vê no Brasil cidades, grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, cidades menores, mas que também tem uma importância regional. A gente vai ver que as cidades também têm suas funções, isso a gente vai deixar para a parte 2, tá bom? Bom, espero que vocês curtam a videoaula, tá bom? E qualquer dúvida estarei à disposição, tá bom? Pessoal, então dando sequência então sobre a aula da urbanização, né? Fiz aquela introdução. Isso aqui então é meu infográfico. Primeira pergunta aqui, ó. Esse infográfico eu mesmo que fiz, então é um trabalho autoral, espero que vocês gostem. Isso aí é só para a gente tentar reduzir então a nossa aula, mas vamos então focar aqui a nossa aula sobre a urbanização brasileira, certo? Como eu falei lá no vídeo, né? Podemos dizer de forma resumida que a urbanização do território brasileiro, ele ocorreu de forma acelerada, desigual e sem planejamento, ou seja, o Brasil se acelerou muito nesse processo de crescimento urbano. Para vocês terem uma ideia, na década de 50, o Brasil ainda tinha a população predominantemente rural, e aí a partir da década de 70 a população urbana já ultrapassa a população rural, e o Brasil foi aumentando cada vez mais a população urbana. Mas para a gente entender um pouco o processo de urbanização do território brasileiro, a gente tem que entrar lá de novo naquela parte histórica, né? Então acho que é importante a gente fazer aquela breve cronologia, né? Que eu acho que isso é importante. Então no século XVI, né, quando o Brasil começa a ser ocupado, as primeiras cidades que surgem no Brasil surgem no litoral, sobretudo no litoral nordestino. Na época, Salvador se torna a nossa primeira capital, certo? E pelo fato do litoral nordestino ser a principal região produtora da cana-de-açúcar, muitas cidades começam a surgir lá, né? Surge então daí Salvador, né? Como eu falei, a primeira capital, surge Recife, Olinda. Na região sudeste também vai ter bastante plantação de cana-de-açúcar, aí vai também surgir algumas vilas, né? São Vicente, Santos, Rio de Janeiro. São Paulo talvez era uma das poucas cidades do interior, porém então a ocupação, né, das primeiras vilas então, no Brasil ocorre então no litoral. Aí chega no século XVII, século XVIII, aí foi um processo de interiorização do território brasileiro. Essa interiorização vai acontecer de várias formas. Primeiro vai começar com os bandeirantes paulistas, que vão começar a explorar, né, ali a região amazônica, né, as chamadas drogas do sertão. Também a questão dos tropeiros,
né, o caminho das tropas. Foi um período que vai ter a troca do ciclo econômico, né? Em vez de ser a cana-de-açúcar, o principal produto econômico na época do Brasil Colônia vai ser a mineração. Consequentemente, as cidades mineiras vão crescer, a capital vai ser transferida de Salvador para Rio de Janeiro. Algumas cidades do interior vão crescer devido ao processo de mineração. A região sul vai ter um papel muito importante nesse processo, né, de surgimento de várias cidades, principalmente as cidades a partir dos caminhos das tropas. Né? O que acontecia? Os tropeiros eram aquele pessoal que trazia alimentos das regiões mineradoras, principalmente na região lá de Minas Gerais, e a região sul buscar alimentos, sobretudo o charque, né, que era o principal produto comercializado. No caminho das tropas, esse trajeto dos tropeiros durava mais ou menos de 3 a 4 meses. Óbvio que eles não vão ficar 3 meses caminhando, né? Então, durante esse trajeto, eles iam fundando cidades. Então, no século XVII, século XVIII, muitas cidades, aqui, por exemplo, na região sul, foram surgindo nessa época. Por exemplo, Lages, Curitiba, Sorocaba, no interior de São Paulo, são algumas das cidades que vão surgindo nesse caminho das tropas. Então, foi o período de interiorização do território brasileiro. No século XIX, qual vai ser o principal produto? Vai ser o café, certo? Consequentemente, muitas cidades vão crescer a partir da produção do café, principalmente ali em São Paulo. Primeiro vai começar com a região ali do Vale do Paraíba, que era a principal região produtora de café. Depois vai ter a chamada marcha para o oeste, e aí quando as plantações de café vão se espalhar para o resto do estado de São Paulo, consequentemente vai crescer essas cidades, certo? Aí no século XX, aí sim muda bastante coisa. Foi o período então que o Brasil começa a se industrializar, sobretudo em dois períodos, isso a gente falou lá naquela aula sobre industrialização. Primeiro período lá no governo Getúlio Vargas, que vai ter um período de grande crescimento industrial, né, na chamada indústria de base, e depois com o período JK, né, que é o período das entradas das multinacionais no território brasileiro. Foi a partir desse período que, de fato, o Brasil começa a acelerar o seu processo de urbanização. As cidades brasileiras vão começar a crescer num ritmo muito veloz, certo? E aí, então, na década de 70, a população urbana ultrapassa a população rural. Então, esse processo, né, de aceleramento, né, do pessoal saindo do campo para a cidade vai ficar conhecido como êxodo rural. Para a gente entender um pouco o êxodo rural, né, não digo que é uma expulsão, né, da população do campo para a cidade, mas sim na questão da população do campo, ela vai ser atraída, né, pela cidade. Então vai ter alguns fatores que vão fazer com que a população do campo saia do campo e vá para a cidade. Os primeiros fatores são os chamados fatores de repulsão ou mesmo de expulsão, né, que vai fazer com que a população do campo saia do campo e vá para a cidade, como a concentração fundiária, né, o aumento da desigualdade no campo, né, poucos proprietários com muita terra e muitos trabalhadores sem terra, né, que vai surgir. A própria mecanização do campo vai ter um lado bom, vai modernizar o campo, porém vai fazer com que aumente o desemprego rural, certo? Sobretudo na década de 60 e 70, foi o período até que o Brasil passa por um processo de chamada Revolução Verde. Foi um período que começa a surgir, por exemplo, a produção da soja. Até então o Brasil não produzia soja, o Brasil vai ter um grande crescimento desse produto, enfim, a chamada mecanização do campo. E aí vai ter alguns fatores de atração também. A gente está falando dos fatores de repulsão, mas tem os fatores de atração. A própria industrialização, na década de 50 e 60, sobretudo, vai fazer com que a população no campo acabe sendo atraída para vir para a cidade. A chamada oferta de emprego nas grandes cidades, a própria mudança de comportamento, né? O que acontecia? O homem do campo, vendo pela TV como é que a sociedade, né, urbana, ele vai ficar atraído, né, por esse tipo de sociedade, né? Então ele também vai ficar atraído, né? Até o próprio fato do comportamento, o papel dos grandes meios de comunicação, vai fazer com que ele comece a pensar, opa, parece ser legal morar na cidade, né? Tem mais atrativos, enfim. A oferta de serviços públicos, né, como escolas, hospitais, espaços de lazer, não que no campo não tinha, mas só que tinha bem menos dessas ofertas, né? Então, querendo ou não, isso aí também vai ser um fator de atração, né, para o homem do campo se deslocar para a cidade, tá bom, gente? Bom, aqui tem algumas imagens, né, falando um pouco dessa dinâmica da urbanização. Aqui mostra esse gráfico, aqui é importante, é um gráfico que eu tirei do IBGE, mostra a evolução da população rural e urbana dos anos 40 e 2006. Olha só para vocês terem uma ideia, na década de 40, quase 70% da população brasileira vivia no campo, e agora em 2006,
83% da população vive nas cidades. Na verdade é a maior, viu? Hoje em dia 85% da população brasileira vive nas cidades. E a partir então da década de 50 e 60 vai começar o aumento então da urbanização, e na década de 70 é que quando a população urbana ultrapassa a população rural, tá bom, gente? Bom, qual que vai ser a consequência da urbanização então no Brasil? O que acontece? Como o processo de urbanização no Brasil vai ser de maneira acelerada, eu falo isso porque assim, ó, nos países desenvolvidos também houve um processo de urbanização. Isso a gente pode falar lá naquela aula lá da Revolução Industrial lá na Inglaterra. Quando houve a Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII, as cidades inglesas também receberam bastante contingente de mão de obra. Ou seja, as cidades cresceram muito, né, na Inglaterra e depois em outros lugares da Europa. Houve planejamento naquela época? Não. Só que esse processo de urbanização nos países desenvolvidos, ele foi menos acelerado, ele foi mais gradual. Isso fez com que houvesse um planejamento maior. Não quer dizer que as cidades dos países desenvolvidos não tenham seus problemas, tem também seus problemas. Porém, eles tiveram mais tempo de se planejar, ao contrário do Brasil, que não houve esse planejamento urbano, né? E eu falo do Brasil, mas a gente pode falar também um exemplo aqui de Florianópolis, outras cidades, né? Então, alguns dos problemas que ocorrem na maioria das grandes cidades do Brasil, que é o processo de desigualdade social, muita gente vai ser atraída, né, em busca de emprego, mas não consegue arrumar emprego, acaba passando necessidade, o aumento da criminalidade, a questão da mobilidade urbana, que tem uma imagem que retrata bem isso, né? O congestionamento, principalmente em horários de pico, na verdade até em todos os horários, né? Dependendo da situação. O próprio acesso precário da população a serviços básicos, por exemplo, falta de hospital, falta de escola, falta de ofertas de lazer, vários tipos de poluição, né? Poluição sonora, os barulhos do carro, poluição do ar, poluição do solo, o próprio acesso a saneamento básico. Vou dar um exemplo aqui de Florianópolis. Florianópolis é uma cidade turística, mas da metade da população não tem acesso à rede básica, né? Acesso a esgoto, a tratamento de água, são alguns dos exemplos, né, da consequência negativa do processo de urbanização, tá bom, gente? Bom, finalizo então aqui meu infográfico, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida estarei à disposição, tá bom, gente? Olá pessoal, sou eu de novo. Bom, acabei de finalizar mais uma aula então do professor Maurício. Essa aula foi um pouquinho mais resumida, né? Acabei fazendo esse infográfico para acelerar o processo. É uma aula bem resumida mesmo, é só para explicar o processo de urbanização. A segunda parte a gente vai falar numa outra videoaula, certo? Mas de qualquer maneira, espero que vocês tenham gostado da aula. Vai lá, comente lá no meu canal no YouTube. Dependendo do tempo, eu acho que eu vou conseguir postar esse vídeo no Instagram, né? Eu tinha uma época que eu estava conseguindo postar uns vídeos no Instagram, né? Mas o problema é que no Instagram os vídeos só podem durar 15 minutos. E eu estava me alongando muito nas minhas videoaulas e eu não estava conseguindo colocar. Eu vou tentar postar esse vídeo no Instagram também. E vai lá, curta, comente. Pode fazer críticas também, desde que não falte com respeito, tá bom? E era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida estarei à disposição. No mais, que vocês tenham uma excelente semana e se cuidem, tá bom, gente? Tchau, tchau.